Olá, acadêmicos! Nessa unidade, veremos que o Código de Defesa do Consumidor faz uma distinção entre a responsabilidade civil atribuída aos profissionais liberais e os demais prestadores de serviços. Mas, afinal, você sabe quem são os profissionais liberais? O Estatuto da Confederação Nacional das Profissões Liberais, CNPL, conceitua o profissional liberal como aquele legalmente habilitado a prestar serviços de natureza técnico-científica de cunho profissional com a liberdade de execução que lhe é assegurada pelos princípios normativos de sua profissão, independente do vínculo da prestação de serviço. Podemos citar como exemplo o médico, engenheiro, arquiteto, advogado, entre outros. Nunes cita como características do profissional liberal a autonomia profissional, com decisões tomadas por conta própria, sem subordinação, prestação de serviço feita pessoalmente, pelo menos nos seus aspectos mais relevantes e principais, feitura de suas próprias regras de atendimento profissional, o que ele repassa ao cliente, tudo dentro do permitido pelas leis e em especial da legislação de sua categoria profissional. A responsabilidade do profissional liberal encontra amparo no artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, onde dispõe que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. A regra geral aplicada pelo Código de Defesa do Consumidor em relação à responsabilidade na prestação do serviço ou produto é a objetiva, ou seja, o fornecedor responderá pelos danos causados ao consumidor, ainda que não tenha agido com culpa, bastando que seja provado o dano e o nexo causal. Bom, você deve estar se perguntando por que o Código de Defesa do Consumidor colocou o profissional liberal como uma exceção à regra, atribuindo-lhe a responsabilidade subjetiva, ou seja, mediante a apuração de culpa ou dolo. Antes de responder esse questionamento, é importante entendermos o que abrange o termo culpa. Para que fique caracterizada a culpa, é necessário que o profissional tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia. A negligência é caracterizada pela falta de atenção, cuidado ou precaução. É a ausência de zelo na execução de certos atos. É um ato omissivo. Como exemplo, podemos citar o médico que esquece a atadura dentro do corpo do paciente. Nessa situação, ele está sendo negligente e poderá ser responsabilizado por tal ato. A imprudência é o ato de agir perigosamente, com ausência de moderação ou precaução. Existe uma imprevisão do profissional quanto às consequências de seus atos, embora ele assuma os riscos. Um exemplo clássico é dirigir em alta velocidade ou fazer ultrapassagem em local proibido. Já na imperícia, o profissional possui falta ou deficiência de conhecimentos técnicos, ou seja, não é habilitado a realizar determinado procedimento. Podemos citar como exemplo um dentista recém-formado como clínico geral que realiza procedimento cirúrgico de alta complexidade que deveria ter sido realizado por especialista. Alguns doutrinadores acreditam que essa exceção feita pelo Código de Defesa do Consumidor, atribuindo a responsabilidade subjetiva aplicada aos profissionais liberais, dá-se em razão da natureza pessoal atribuída pelos serviços prestados. A obrigação assumida pelos profissionais liberais pode ser de meio ou de resultado. Azevedo conceitua a atividade de meio como aquela em que o obrigado se compromete a efetuar todos os instrumentos, formas, elementos, subsídios necessários com a maior e mais precisa prudência e cautela, visando atingir um determinado resultado, sem, no entanto, comprometer-se com a obtenção do mesmo, bastando ser extremamente diligente para se considerar o adimplemento da obrigação.
Ou seja, o advogado não poderá afirmar que seu cliente será inocentado de determinado crime, pois não tem condições objetivas de garantir o resultado. Já a atividade de resultado é quando o profissional se compromete com a obtenção do resultado buscado pelo cliente. É a garantia de que o serviço contratado terá o resultado positivo. Podemos citar como exemplo um arquiteto que foi contratado para elaborar a planta de uma residência. Caso a planta elaborada não possa ser executada no terreno, pode responder o profissional pelo dano causado ao cliente. Embora existam essas duas modalidades de responsabilidades, o profissional liberal, via de regra, presta uma obrigação de meio, o que gera sua responsabilização de forma subjetiva, ou seja, mediante a verificação de culpa. Portanto, independentemente da atividade ser de meio ou de fim, a responsabilidade do profissional liberal que causar danos aos consumidores deverá ser apurada e cabe ao juiz analisar caso a caso, observando as peculiaridades de cada situação. Caso você tenha interesse em se aprofundar sobre o assunto, consulte o site do Tribunal de Justiça da sua região. Lá você encontrará vasta jurisprudência sobre a temática abordada.